Oiê, bem-vinda à Semana Lipedema Sem Inflamação. Eu sou a Brunella Suassuna, nutricionista, especialista em lipedema pela Brale e também portadora de lipedema, e ajudo mulheres com lipedema a reduzir dores e inchaço em até 30 dias. Eu sei, talvez você esteja pensando, Brunella, isso parece bom demais para ser verdade. Eu também pensaria. Porque durante muito tempo eu acreditei que conviver com dor, peso nas pernas e inchaço fazia parte da vida. Achei que aquele era o meu corpo, que eu só precisava me esforçar mais, comer menos, treinar mais, ter mais disciplina. Mas depois de viver isso na minha própria pele e acompanhar centenas de mulheres com lipedema, eu descobri uma coisa que mudou completamente a forma como eu enxergava a doença. O problema não era a falta de força de vontade, era a forma como eu estava tentando resolver o problema. E é justamente isso que eu vou te mostrar durante essa semana. Porque talvez você também já tenha se perguntado: será que eu vou conviver com essa dor e esse inchaço para sempre? Ou talvez você lembre exatamente da primeira vez que olhou para suas pernas e pensou: tem alguma coisa errada comigo? Eu lembro da minha, e sabe o que é curioso? Durante muito tempo eu tentei esquecer esse dia, porque eu tinha vergonha de admitir que, por mais que eu me esforçasse, o meu corpo simplesmente não respondia. E eu me culpava por isso. E você alguma vez já se culpou assim como eu? Eu achava que eu era preguiçosa, que não tinha disciplina suficiente, que precisava fazer mais uma dieta, mais um treino, mais um sacrifício. E talvez, enquanto eu estou falando isso, você esteja balançando a cabeça aí, porque essa história também parece um pouco com a sua. Talvez você já tenha feito aquela dieta que prometia mudar tudo. Talvez você tenha começado a academia numa segunda-feira cheia de esperança. Talvez tenha comprado suplementos, bebido todo tipo de chá, investido em produtos fitness, passado horas procurando respostas na internet e por alguns dias até parecia que agora ia. Mas aí você olhava para as pernas e elas continuavam pesadas, doloridas, sensíveis ao toque, como se estivessem vivendo uma história completamente diferente do resto do seu corpo. E então, aparecia aquela voz, sabe, bem baixinha: o problema deve ser eu. Eu não consegui de novo. Talvez eu nunca consiga. Sabe qual é a parte mais triste? É que milhares de mulheres escutam essa voz todos os dias e quase todas acreditam nela. Eu também acreditei durante muito tempo, mas hoje, depois de acompanhar centenas de mulheres com lipedema, eu posso te dizer uma coisa que eu gostaria que alguém tivesse me dito lá em setembro de 2025. Respira, porque isso pode tirar um peso enorme das suas costas. O problema não é que você não tentou o suficiente. Na maioria das vezes, o problema é que ninguém nunca te ensinou a ordem certa para tratar o lipedema. E foi justamente por isso que eu preparei essa série de aulas ao longo desses encontros. Eu vou mostrar por que tantas mulheres continuam sofrendo, mesmo tentando comer melhor, fazendo dieta e se esforçando para cuidar do corpo. E vou mostrar por que, quando você entende a ordem certa do tratamento, o corpo começa a responder. As dores diminuem, o inchaço reduz e muitas mulheres começam a perceber essas mudanças em até 30 dias. Mas, para que tudo isso faça sentido, antes de contar a minha história, eu preciso mostrar uma coisa: você não é a única mulher vivendo isso. Ao longo dos anos, eu ouvi mulheres com histórias completamente diferentes. Uma professora, uma médica, uma empresária, uma mãe, uma jovem, uma mulher perto dos 60, por fora vidas diferentes, mas quando começavam a falar, parecia que estavam lendo o mesmo roteiro. Uma dizia: eu vivo de dieta. Outra: eu emagreço em cima, mas as minhas pernas não mudam. Outra: eu já tentei de tudo. Só que, quando eu perguntava o que elas realmente desejavam, quase nenhuma falava apenas da balança. Elas queriam brincar com os filhos, sem sentir dor, passar o dia trabalhando sem as pernas pesadas, usar uma roupa sem vergonha, voltar a viver a vida com mais leveza. Nenhuma delas buscava perfeição, elas queriam recuperar a própria vida. E foi acompanhando essas mulheres que eu percebi uma coisa: as primeiras mudanças importantes quase nunca apareciam na balança. Era terminar o dia com menos dor. Era sentir menos inchaço, subir uma escada sem tanto esforço. Para quem nunca viveu isso, pode parecer pouco, mas para quem convive com lipedema, isso significa liberdade.
E eu quero te mostrar essas duas histórias dessas duas musas. As duas são mães, trabalhadoras, uma é cabeleireira e a outra é influencer. Rotina daquelas pesadas e todas as duas sofrem com o lipedema, mas não sabiam, porque sempre trataram como se fosse obesidade. Talvez você esteja pensando, essas mulheres deviam ter mais tempo do que eu. Não, elas trabalhavam, tinham filhos, tinham casa para cuidar, já tinham tentado várias vezes. O que mudou não foi a rotina delas, foi a estratégia. E foi aí que eu entendi uma coisa: se tantas mulheres inteligentes, disciplinadas, que investiam tempo, dinheiro e esforço continuavam chegando ao mesmo lugar, talvez o problema nunca tivesse sido elas. Talvez o mapa que ensinaram para todas estivesse errado. E eu demorei muito para enxergar isso. E essa daqui sou eu, gente. Eu morava em uma cidade de praia, mas evitava usar short, biquíni, esquece. Sentia vergonha das minhas pernas e principalmente dos meus braços. E o que mais me deixava frustrada era saber que eu fazia tudo certo. Passei por dietas restritivas, treinos intensos, horas de cardios e mesmo assim minhas pernas continuavam desproporcionais, doloridas e inchadas. E eu me perguntava, o que tem de errado comigo? Até que veio o diagnóstico, lipedema. E a minha primeira reação foi de não acreditar. Mas eu sou magra, como eu posso ter lipedema? Foi naquele momento que eu percebi que eu precisava entender a doença de verdade. E eu mergulhei nos estudos sobre lipedema para encontrar respostas que ninguém tinha conseguido me dar. Foi quando comecei a estudar profundamente o lipedema e percebi um padrão. As mulheres que realmente melhoravam não eram as que faziam a dieta mais restritiva, nem as que passavam horas treinando. Eram aquelas que conseguiam reduzir a inflamação do corpo primeiro. Só que existia um problema. Ninguém falava sobre como avaliar essa inflamação. Como saber se o tratamento estava funcionando? Como medir se o corpo realmente estava desinflamando? Foi nesse momento que ficou claro para mim que o problema não era falta de disciplina e também não era falta de esforço, era a ordem do tratamento e a falta de uma forma objetiva de acompanhar a evolução. Foi aí que eu entendi que era preciso criar um caminho que mostrasse na prática se o seu corpo estava respondendo. Quando o corpo deixa de viver inflamado, ele finalmente começa a responder. As dores diminuem, o inchaço reduz, as pernas ficam mais leves e emagrecer deixa de ser uma batalha diária para voltar a ser consequência de um organismo funcionando melhor. Foi isso que eu vivi e foi por experimentar essa transformação na minha própria pele que eu decidi dedicar a minha carreira ao tratamento do lipedema. Hoje, o meu propósito é ajudar outras mulheres a entenderem que elas não precisam conviver com dor, inchaço e principalmente com culpa, porque eu sei como é estar desse lado e também sei como é descobrir que existe um caminho para recuperar a liberdade nas pernas. Deixa eu começar com uma cena e ver se você se reconhece nela. Segunda-feira, você acorda decidida. Dessa vez vai dar certo. Você olha para as pernas, percebe o inchaço, vê a marca da roupa e pensa: eu preciso voltar a me cuidar. Então, se lembra de mais uma orientação que encontrou na internet, dizendo para cortar tudo. Corta o pão, corta o arroz, corta o açúcar, troca o café da manhã por alguma coisa com menos calorias, ignora a fome e mesmo com as pernas pesadas, vai treinar, porque disseram que você precisa se esforçar mais. Nos primeiros dias, você sente aquela animação, a balança talvez diminua, a barriga parece menos estufada e você pensa, agora vai. Mas no final do dia, as pernas continuam pesadas, a sandália continua apertando e o toque continua incomodando. E você decide dar mais tempo, mais 7, mais 15, mais um mês, até que a vida real acontece. Um almoço em família, uma semana difícil no trabalho, uma noite mal dormida, o período menstrual, uma viagem ou simplesmente um dia em que você está cansada demais para seguir. Então, come alguma coisa que não estava na dieta e ao invés de pensar, hoje a minha rotina saiu do planejado, você pensa, eu estraguei tudo. No dia seguinte, come menos, pula uma refeição, faz mais exercício, procura uma dieta diferente e começa tudo outra vez. Só que agora um pouco mais cansada, um pouco mais desconfiada e acreditando um pouco menos em si mesma. Esse é o jeito errado e presta atenção, porque existe uma surpresa aqui. O jeito errado não é uma dieta específica, não é o pão, muito menos o arroz, não é um treino, não é um alimento consumido no final de semana.
O jeito errado é tratar um corpo com lipedema como se ele fosse apenas um corpo que precisa emagrecer. Essa é a armadilha central e ela costuma aparecer de 4 maneiras. O primeiro erro é acreditar que viver em dieta restritiva fará a gordura do lipedema desaparecer. Mas, Bru, por que isso é errado? Simplesmente porque a gordura do lipedema não se comporta como a gordura comum. Quando você entra em dietas muito restritivas, cortar calorias de forma exagerada ou vive no efeito sanfona, o corpo passa por um estresse metabólico e, em vez de resolver a inflamação, você pode aumentar a produção de hormônios do estresse, perder massa muscular e reduzir o seu gasto energético e tornar ainda mais difícil controlar os sintomas do lipedema. Além disso, muitas mulheres até emagrecem o tronco, mas continuam vendo as pernas praticamente iguais. Isso gera aquela sensação de que meu corpo não responde, quando na verdade o tratamento estava focando no alvo errado. Mas o que acontece se você continuar fazendo isso? Você pode perder músculo em vez de preservar a estrutura que ajuda na circulação, o seu metabolismo tende a cada vez mais ficar lento e as dores e os inchaços podem continuar, mesmo após perder peso. E você entra em um ciclo de restrição, desânimo, compulsão e nova restrição. Começa a acreditar que o problema é falta de disciplina, quando não é. A crença que você precisa mudar é que não é fazer o seu corpo comer menos, o objetivo é fazer o seu corpo inflamar menos. Quando a inflamação começa a reduzir, o organismo responde melhor, o inchaço começa a diminuir, a dor melhora e a perda de gordura corporal passa a acontecer de uma forma muito mais favorável. E é por isso que no tratamento do lipedema, a ordem importa mais do que a intensidade da dieta. Quando você olha para o lipedema apenas como excesso de peso, qualquer restrição realmente parece lógico. Mas, se a balança não abaixou, come menos. Se diminuiu pouco, corte de mais alguma coisa. Se as pernas não mudaram, é porque ainda falta esforço. Só que talvez você já tenha vivido uma situação muito específica. Você emagreceu no rosto, na barriga, nos seios, talvez até tenha percebido mudança nos braços, mas olhou para as pernas e pareciam que elas pertenciam a outro corpo. Continuavam desproporcionais, sensíveis e pesadas. Agora, ninguém poderia dizer que você não havia se esforçado. A balança provava, as roupas provavam e as pessoas comentavam, mas aquilo que mais incomodava continuava ali. E então surge uma dúvida muito comum: mas Bru, emagrecer não ajuda? Em algumas situações, mudanças no peso e na composição corporal podem fazer parte do cuidado. O erro não é considerar o peso. O erro é acreditar que emagrecer sozinho resolverá necessariamente tudo o que você sente. Talvez você não tenha falhado na dieta. Talvez a dieta tenha sido construída para resolver apenas uma parte do problema. Vamos agora para o segundo erro, que é acreditar que quanto mais cardio e menos musculação, mais rápido você vai emagrecer. Mas, Bru, por que isso é errado? Simplesmente porque o músculo é um dos seus maiores aliados no tratamento do lipedema. Quando você faz muito cardio e não faz treino de força, aumenta as chances de você perder massa muscular junto com a gordura. E menos músculo significa um metabolismo mais lento, menor suporte para as articulações e uma pior bomba muscular, que ajuda o retorno venoso e linfático. Além disso, o excesso de cardio, principalmente de alto impacto e sem planejamento, pode aumentar a sobrecarga nas pernas, piorando a dor e a sensação de peso em muitas mulheres com lipedema. Já o treino de força ajuda a preservar e ganhar massa muscular, melhora a sensibilidade à insulina, favorece a circulação e cria um ambiente muito mais favorável para reduzir a inflamação e melhorar a composição corporal. E Bru, o que acontece se eu continuar fazendo isso? Você vai perder muito mais músculo do que deveria, seu metabolismo tende a ficar mais lento ao longo do tempo e o emagrecimento fica cada vez mais difícil de sustentar e as pernas vão continuar pesadas, doloridas e inchadas. Você precisa entender que o objetivo não é gastar o máximo de calorias possível. O objetivo é construir um corpo que gaste mais energia, inflame menos e funcione melhor. Por isso, no lipedema, o treino de força deve ser a base, enquanto o cardio entra como complemento, com intensidade e volume ajustados à realidade de cada mulher. E é essa combinação de cardio e força que costuma trazer resultados mais consistentes para a saúde, para a composição corporal e para a redução dos sintomas.
Agora, imagine essa cena aqui comigo. Você já passou o dia cansada, as pernas estão pesadas, talvez estejam até doloridas. Mesmo assim, você olha para o relógio da esteira e pensa: só saio quando gastar mais 500 calorias. Você força mais alguns minutos e depois você volta para casa quase sem energia. No dia seguinte, as pernas continuam desconfortáveis, então conclui que precisa aumentar novamente o exercício. Percebe a lógica? O corpo demonstra que algumas coisas precisam ser ajustadas e a resposta automática é aumentar a intensidade. Isso não significa que o exercício faça mal para quem tem lipedema. Movimentar-se é importante para a saúde, para a funcionalidade e para a qualidade de vida. O erro é usar o exercício apenas como ferramenta para gastar o máximo de calorias, sem considerar dor, capacidade física, recuperação, impacto e planejamento. Quando o cardio é excessivo, especialmente se for de alto impacto e não estiver adaptado àquela mulher, pode haver mais sobrecarga nas pernas. E quando o treino de força é abandonado porque não queima calorias suficientes, você também pode deixar de preservar uma estrutura muito importante para o metabolismo, para as articulações e principalmente para o movimento. Então, talvez você esteja pensando: mas eu preciso suar muito para o treino valer a pena. E, gente, não é o sofrimento que determina se um exercício foi útil. E dor não é uma medida de sucesso. O problema é que muitas mulheres aprenderam a transformar o exercício em pagamento. Comeu mais? Paga no treino. Faltou ontem? Compensa hoje. As pernas doeram? Força mesmo assim para provar que é disciplinada. Só que, gente, dor não é preguiça, sensibilidade não é frescura, cansaço não é normal. E ignorar tudo isso não transforma o autocuidado em resultado. Bru, e o terceiro erro, qual seria? O terceiro erro é acreditar que cortar glúten, lactose sozinho acabará com o inchaço. Mas, Bru, por que isso é errado? Porque glúten e lactose não são, por si só, a causa da inflamação do lipedema. Se você tem doença celíaca, sensibilidade ao glúten ou intolerância à lactose, faz sentido restringi-los, mas eliminar esses alimentos sem necessidade não trata a raiz do problema. Muitas mulheres cortam pão, leite, queijo e até percebem uma melhora temporária, só que na maioria das vezes, ainda arrisco dizer 90% dos casos, essa melhora acontece porque passaram a consumir menos ultraprocessados e mais comida de verdade, e não porque o glúten ou a lactose eram os vilões. Enquanto isso, continuam sem cuidar dos fatores que realmente influenciam a inflamação do lipedema: qualidade da alimentação como um todo, massa muscular, sono, estresse, circulação e principalmente a estratégia nutricional. E o que acontece se você continuar fazendo isso? Você pode criar restrições alimentares desnecessárias. Sua alimentação fica cada vez mais limitada e difícil de manter. E corre o risco de desenvolver deficiências nutricionais, como menor ingestão de cálcio e proteínas, quando as substituições não são bem feitas. Vive trocando um alimento pelo outro, mas continua com dores e inchaço. E a cada nova tentativa frustrada, aumenta a sensação de que nada funciona para mim, a crença que precisa mudar. O problema não é um alimento isolado. O problema é acreditar que existe um alimento capaz de explicar uma doença tão complexa. No tratamento do lipedema, o foco deve ser construir uma alimentação que seja anti-inflamatória, equilibrada e individualizada, ao invés de sair eliminando alimentos sem um motivo clínico. Quando a estratégia está correta, as restrições deixam de ser o centro do tratamento e passam a ser utilizadas apenas quando realmente fazem sentido para aquela mulher. Por acaso, alguma vez você já escutou: para desinflamar, precisa cortar o glúten? Depois alguém disse: o problema é a lactose. Então você retirou pão, leite, queijo, massas, começou a ler todos os rótulos, recusar convites para festas e encontros com amigos e familiares, levar a própria comida, sentir medo de consumir qualquer coisa diferente. Ao cortar tudo isso, talvez você tenha percebido alguma mudança inicial e imediatamente concluiu: encontrei o grande vilão. Mas existe um detalhe que quase ninguém explica. Você continua tentando encontrar o alimento certo para cortar, enquanto aquilo que realmente influencia a inflamação do lipedema permanece sem receber a atenção necessária. E é por isso que muitas mulheres vivem trocando alimentos, mas continuam sem compreender o que realmente precisa ser observado no conjunto.
E o quarto erro é usar a balança como uma única prova que está melhorando. Você pode acordar sentindo as pernas um pouco mais leves, pode dormir melhor, caminhar durante mais tempo, chegar ao final do dia com muito mais disposição. Mas se a balança não mudou, você pensa, não adiantou nada. Olha como isso é cruel. O seu corpo pode estar mostrando sinais importantes, mas você foi ensinada a reconhecer apenas um número. E quando esse número não corresponde às suas expectativas, você abandona tudo, troca de estratégia, volta a se restringir e reinicia o ciclo antes de compreender o que estava acontecendo. A balança pode ser uma informação, o problema é permitir que ela apague todas as outras. Agora você consegue enxergar o padrão? Comer cada vez menos, fazer mais cardio para compensar, cortar alimentos sem uma razão individual, medir todo o progresso por um único número e recomeçar quando não consegue ser perfeita. Esse é o ciclo do jeito errado. Uma hora ele se chama low carb, depois jejum, depois desafio de 21 dias, depois detox, depois alimento proibido. Muda o nome, muda a embalagem, muda a pessoa ensinando, mas a lógica continua igual. Fazer o corpo diminuir de qualquer maneira. E espere que a dor e o inchaço desapareça junto. É por isso que quando uma mulher me diz eu já tentei de tudo, eu penso, talvez ela não tenha tentado tudo, talvez ela tenha tentado tudo o que ensinaram para ela, dentro da mesma lógica. E essas duas coisas são completamente diferentes. E nada disso aconteceu porque você foi ingênua, você fez o melhor que podia com as informações que recebeu. Se alguém disse que bastava emagrecer, você tentou emagrecer. Se disseram que você precisava pegar mais pesado, você aumentou o treino. Se a internet escolheu um alimento como vilão, você o retirou. Se disseram que era falta de disciplina, você se cobrou. Você não falhou. Mas aqui, escuta com atenção, você não falhou. O que falhou foi uma lógica que olhava para partes isoladas e esperava que elas explicassem uma condição complexa. É como receber peças corretas, mas um mapa que leva para outro lugar. Você pode caminhar mais rápido, pode fazer mais força, pode se esforçar até a exaustão, mas força aplicada na direção errada apenas faz você se cansar mais rápido. E eu preciso deixar uma coisa clara: eu não estou dizendo para você abandonar o acompanhamento dos seus profissionais. Não estou dizendo para parar de se exercitar, não estou dizendo que o peso nunca importou. E não estou dizendo que você pode ignorar diagnósticos de intolerâncias, alergias ou outras condições. Estou dizendo que repetir mais intensamente a mesma estratégia que já frustrou você durante anos provavelmente não criará uma nova história. O jeito errado não é comer um pedaço de bolo, não é faltar a um treino, não é viajar, não é passar por uma semana difícil. O jeito errado é acreditar que você precisa vencer o próprio corpo para conseguir cuidar dele. É olhar para a fome como fraqueza, para o descanso como preguiça, para o exercício como castigo e para a balança como juíza, e para cada dificuldade como prova de que você não consegue. Talvez pela primeira vez você esteja percebendo que não precisa de mais culpa, você precisa da direção diferente. E como estamos chegando ao final deste momento tão especial, deixa eu lembrar aqui rapidamente o que vimos hoje. Primeiro, você descobriu que não está sozinha. Mulheres com histórias completamente diferentes passam anos presas ao mesmo ciclo: restrição, esforço exagerado, frustração, culpa e um novo recomeço. Segundo, você entendeu que perder peso e melhorar todos os sintomas do lipedema não são necessariamente a mesma coisa. O peso pode fazer parte do cuidado, mas não conta toda a história. Terceiro, você reconheceu 4 manifestações do jeito errado. O primeiro, viver em dietas restritivas, esperando que elas resolvam tudo. Usar o cardio e sofrimento como pagamento. Terceiro, cortar glúten, lactose ou outros alimentos sem necessidade individual. E quarto, usar a balança como única prova de progresso. E finalmente, você entendeu que o problema provavelmente nunca foi falta de esforço. Você tentou, você talvez tenha tentado durante anos, só que recebeu versões diferentes do mesmo mapa. Se você guardar apenas uma frase dessa aula, guarde esta: você não tentou pouco. Você tentou repetidas versões da mesma lógica. E agora, provavelmente, existe uma pergunta passando pela sua cabeça. Bru, se esse é o jeito errado, qual é o jeito certo? Essa é exatamente a pergunta que você deveria estar fazendo. E eu vou responder
tudo no próximo episódio. A estratégia certa para reduzir dor e inchaço na próxima aula. Você vai entender por que ações aparentemente saudáveis podem não produzir o resultado esperado quando são usadas isoladamente. Vai descobrir o que diferencia uma estratégia que apenas aumenta o seu esforço de uma estratégia que considera a realidade de um corpo com lipedema. E vai compreender por que o caminho não precisa depender de cortar tudo, viver com fome, treinar até a exaustão ou ter uma rotina perfeita. Talvez, depois dessa aula, você olhe para algumas tentativas do passado e pense: agora eu entendo porque aquilo não funcionou para mim. Mas é importante assistir os episódios em sequência. Hoje você reconheceu o mapa errado. Na próxima aula, vai entender a lógica do caminho certo. Se pular essa primeira peça, o restante do quebra-cabeça pode perder o sentido. Por isso, se alguma parte dessa aula ainda não ficou claro, assista novamente antes do próximo episódio. E enquanto espera a próxima aula, eu quero saber o que mais tocou você hoje. Em qual momento você pensou: parece que ela está contando a minha história? Você já emagreceu, mas continuou sentindo dor e inchaço? Já passou horas fazendo cardio e terminou o dia com as pernas ainda mais pesadas? Já cortou glúten, lactose ou outro alimento e continuou sem entender o seu próprio corpo? Já se culpou por não conseguir sustentar uma rotina que exigia perfeição? Me conta, de verdade. Você pode fazer isso dentro da nossa comunidade, da Semana Lipedema Sem Inflamação no WhatsApp. O link está aqui na descrição do vídeo. Se ainda não entrou, entre agora. Não deixe para depois. É dentro da comunidade que você receberá o aviso e o link da próxima aula. Materiais complementares, lembretes importantes e conteúdos que não serão publicados no Instagram. Mas a comunidade não é apenas um lugar para receber links. É onde você perceberá, na prática, que existem outras mulheres que também sentem dor, que também já tentaram várias dietas e se sentem incompreendidas e que também desejam recuperar a leveza. É um lugar para você entender que não precisa atravessar esse caminho sozinha. Assim que essa aula terminar, clique no link da descrição, entre no grupo e complete esta frase: hoje eu percebi que o meu maior erro foi... Pode ser uma frase curta, uma situação que você viveu, pode ser até uma dúvida. O importante é participar. Quando você compartilha a sua experiência, além de me ajudar a compreender melhor a sua realidade, você pode ajudar outra mulher a perceber que ela também não está sozinha. Hoje você descobriu que talvez nunca tenha faltado esforço. Talvez só tenha faltado um mapa que respeitasse o seu corpo, a sua história e a sua rotina. Na próxima aula, nós vamos começar a construir esse novo mapa. Obrigada por confiar em mim e por permanecer até aqui. Eu espero você agora na nossa comunidade no WhatsApp e encontro você no próximo episódio. Um beijo e até lá!